Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir o que é que nos tem a dizer, o Evangelho da passagem de hoje. Vamos fazer mais uma vez a analogia entre a palavra do Evangelho e o momento político da próxima eleição que se aproxima, e faltando mais ou menos aí 10 dias, né? Muito importante nessa reta final mantermos um equilíbrio, a consciência ativa e lembrarmos que a eleição é nos próximos domingos, mas a vida segue. E se nós não quisermos reclamar depois, mais do que já se reclama, precisamos olhar bem o que se faz nesse momento, né? Como eu já exerci cargo público, eu fui vereador da minha cidade, mais votado na época, eu fui também candidato a prefeito, fui pré-candidato a deputado estadual, contudo, em virtude de ameaças, acabei optando por não seguir com o pleito naquele ano. Também na parte espiritual, sem nenhuma representação a quaisquer que seja a religião, há mais de 6 anos que tenho esse contato com o Evangelho, algo social, sem propósito financeiro algum, mas que busca essa claridade mesmo, né? Essa opinião própria, sempre pedindo a Deus que possa guiar. E assim o Evangelho de hoje diz o seguinte, segundo São João, aliás, desculpa, é segundo São Lucas. Estava rezando no lugar, Jesus estava rezando no lugar e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: um dizes que tu és João Batista, outro dizes que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Olhe, o Evangelho de hoje é curto, mas nos passa uma mensagem do pensamento cotidiano da época, né? De acordo aos milagres que Jesus fazia, classificavam ele como sendo a reencarnação ou de João Batista, ou de Elias, ou de Moisés, enfim. Aqueles discípulos que estavam com ele viam que, e em outras passagens também se atesta isso, que ele era o Cristo de Deus, assim como falou Pedro. A missão de Jesus na terra, e por isso a instrução aos discípulos, foi para fazer com que nós pudéssemos compreender de que forma devemos entender essa nossa passagem aqui, esse nosso aperfeiçoamento, que eu digo sempre, aqui nós estamos no aperfeiçoamento. Nós aprendemos fazendo as coisas boas e nós aprendemos também fazendo o errado. Contudo, o bem, o bom, ele faz com que a gente progrida, com que a gente alcance cada vez mais patamares da justiça, da sabedoria, ou seja, do amor de Deus, que está aí baseado no princípio do livre-arbítrio, ou seja, minha ação não pode atingir negativamente ninguém. Mas eu aprendo também com os erros, quando eu erro, quando eu peco, só que tem um detalhe: o erro, o pecado, ele vai levar ao sofrimento. O sofrimento mental e o sofrimento físico e a dificuldade da alma de melhorar. Ou seja, são caminhos, todos levam a aprendizagens. Só que um você progride, outro você estaciona ou regride, contudo aprende também. Qual que nós vamos escolher? Por que eu falo isso? Porque é necessário que, assim como Jesus reuniu os discípulos na época, que estavam nesse reino físico, é necessário que cada vez mais também a gente se organize como pessoas que compreendem o espiritual e que compreendem o físico, para que assim nós possamos estabelecer meios de que todos possam passar por esse aperfeiçoamento, de forma que a nossa organização social, ou seja, representada hoje na política, possa conduzir meios de que possamos nos autoajudar sem precisarmos estar nos destruindo. E como fazer isso é o desafio que Jesus propôs aos discípulos quando vinham um a um, e é um desafio que ele nos mostrou que é possível, quando nos pediu primeiro para não julgarmos
e assim não sermos julgados por nós mesmos. Como que uma pessoa que tem necessidade de aperfeiçoamento tem condições de julgar o próximo, né? Mas, contudo, nós precisamos nos organizar em sociedade. Por isso que Jesus Cristo falou em outras passagens que o reino dele não era desse mundo. Nesse mundo é o reino do nosso aperfeiçoamento. O reino de Jesus Cristo é eterno. Ou seja, é o espiritual, é o além desse mundo. Aqui nós estamos só de passagem. Aqui é como se nós saíssemos do Brasil para ir fazer uma especialização nos Estados Unidos, enfim, fora. E depois da especialização a gente retorna. Se nós aproveitarmos a especialização, a gente volta capacitados para seguirmos a jornada mais forte. Se nós não valorizarmos, só fizermos besteira, a gente corre o risco de não ter nem como voltar, né? Assim é quem vive na Terra, quem nasce aqui. E a política é esse meio de organização. Contudo, ela, ao invés de servir ao desenvolvimento da sociedade, tem servido o sistema apenas para a perpetuação do poder de quem se subestabelece nele e não quer largar de forma alguma, nem quer inovar, nem quer progredir, não tão quanto se faz necessário para o aperfeiçoamento das pessoas. E aí, quais as práticas que mais acontecem? Meio que como é que eu posso chamar? As pessoas, quem se mantém no sistema se mantém por força do dinheiro e do poder que vem da corrupção. Então é feito meio que uma captura de lideranças, de pessoas que têm uma certa influência, e aí é pegando a fraqueza da necessidade, e é sustentada ela durante o período não só eleitoral, mas também durante o período do ano, e essas pessoas ficam como sendo uma espécie de segurança de perpetuação do poder daqueles que lá estão. Eu vou contar um fato para nós podermos compreender melhor. Hoje eu vinha de viagem, parei para tomar uma água de coco, e conversava com o rapaz, perguntava como é que está a eleição na cidade dele. Ele disse: olha, a eleição aqui está bem disputada, aqui todos os dois estão fazendo campanha com força. Aí ele estava no estabelecimento dele, tinha sido concedido pela prefeitura. E aí ele começou a conversar e falando algumas críticas. Entre elas ele disse o seguinte: olha, tá vendo eu aqui? Se chegar um candidato da oposição e vir aqui conversando comigo, eu perdo esse estabelecimento aqui, né? A minha família, se tudinho não votar e não acompanhar, só tem um emprego eu, mas todos os outros são obrigados a votar e acompanhar, senão eu perdo o emprego também. Ou seja, é meio que uma espécie de encurralamento, né? Encurralamento. Então isso aí é uma prática que nós precisamos vencer, e se vencer isso é com políticos que queiram trabalhar. É todos os políticos antigos que fazem isso? Não vou colocar tudo na cesta, que eu não fiz uma pesquisa para saber se é todos. Eu sei que muitos fazem, né? Agora, e no outro lado vem outra pergunta: e quem se candidata na oposição desses que fazem essas coisas? Será se, uma vez ganhando, vão fazer diferente? O desafio é a vida pregressa. Quem está no grupo de oposição tem uma vida reta, honesta, íntegra, de defesa, de verdade, de justiça, longe de corrupção. Se tiver, a chance de fazer diferente é grande. Mas se tiver indício de corrupção também, o que nasceu no meio da corrupção, viveu nela, se usufruiu dela, dificilmente vai conseguir fazer diferente, porque está manchado, está refém, né? Refém. É como você, por exemplo, receber dinheiro 3, 4, 5 anos sem trabalhar e depois ser contra aquele que lhe deu esse dinheiro, essa sustentação. E aí, qual é a moral que você vai ter em uma eventual disputa acirrada para poder dizer que vai fazer diferente se você fez a mesma coisa, né? Ou seja, precisamos que as pessoas forcem o sistema a dar condições de pessoas de bem entrar. Como que se faz isso? Com o sistema que está aí é impossível. É impossível, porque é um sistema corrupto e bandido, né? E assassino também.